Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 11. E mesmo que você vá acompanhar a leitura pela projeção, se você está na mesma situação que eu, as letrinhas pequenas já vão dando aquela misturada diante dos seus olhos. Você pode acompanhar aqui, mas eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, porque nós vamos folhear um pouco o texto sagrado para entender as suas conexões. E seria muito importante que você fizesse isso olhando na sua Bíblia. Então, livro do Êxodo, capítulo 11, todo o capítulo, versos 1 a 10, eu vou ler e peço a você que acompanhe o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite, meus irmãos. O capítulo 11 do livro de Êxodo é um capítulo muito particular, curtinho e intermediário. Você deve se lembrar que Deus está manifestando a sua glória no Egito, enquanto desacredita as divindades egípcias, não só aos olhos do Egito, mas também aos olhos de Israel, de tal forma que todos ali possam entender que quem controla as águas do Nilo, quem controla a chuva que vem do céu, quem controla as rãs, os gafanhotos, a saúde dos animais e dos homens, não são os deuses egípcios, e sim o Deus dos hebreus, o Senhor Yahvé. Além disso, Deus está mostrando que toda a terra lhe pertence, que Faraó não é o chefe. E Deus ainda está mostrando que ele faz distinção no tratamento que dedica ao povo de Israel em relação ao tratamento que dedica aos egípcios. E assim, Deus está realizando os sinais e manifestando os seus atributos, mostrando o seu amor pelo povo escolhido de Israel, mostrando que ninguém é páreo para a sua majestade, ninguém lhe pode fazer uma concorrência à altura. E essas coisas vão acontecendo à medida em que as pragas vão surgindo. No entanto, aqui, antes da última e derradeira praga, nós temos uma pausa um pouco maior. E é curioso porque a compreensão final de tudo que Deus tinha para ensinar agora precisa ser assegurada. Moisés chega e dá a sua última instrução. Temos aqui a sua última conversa com Faraó, o último momento de confronto entre Deus, falando por meio de Moisés ao Egito, e o suposto Deus dos egípcios, Faraó, conversando com ele. A conversa é bastante tensa. Nós olhamos no capítulo 10, e por isso eu pedi a você que deixasse a sua Bíblia aberta, que a conversa anterior entre Moisés e Faraó, no versículo 28 do capítulo 10, terminava assim: disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim
e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. O Faraó está literalmente dizendo: você não tem o direito mais de olhar na minha cara. E se você olhar para mim, eu te mato. E se você percebeu, nós lemos um texto onde o próprio Deus disse assim: ninguém pode olhar para o meu rosto e viver. É o texto em que Deus está conversando com Moisés, quando Moisés disse: eu peço ao Senhor que me mostre a sua glória. E Deus vai dizer a Moisés: eu vou te dedicar a minha bondade e a minha misericórdia, mas não dá para você ver a minha glória e permanecer vivo. Então eu vou esconder você na fenda da rocha, eu vou tampar você com a minha mão. É claro que nós estamos aqui, entendendo que Deus está usando uma linguagem antropomórfica, com forma de um ser humano. Deus obviamente não tem mãos, ele é espírito. Mas eu vou tampar você com a mão e vou passar, e você depois vai me ver pelas costas. E aí então Moisés tem essa visão do Senhor ali. E por que Moisés só poderia ver isso? Porque a glória de Deus é tamanha que homem nenhum pode vê-la e permanecer vivo. Foi por isso, inclusive, que cantamos o hino Contemplação de Deus. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Os patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Pense na majestade do Senhor. Mas pense aqui também no topete de Faraó, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua soberba, quando já se passaram 9 pragas. O Egito está destruído. A colheita que não foi dizimada por uma praga de chuva com fogo e pedras, foi dizimada no restante pela praga dos gafanhotos. Os animais morreram. Toda a plantação está destruída. Tanta coisa aconteceu. E Faraó, ainda depois de uma praga de trevas, que só acontece entre os egípcios, mas não alcança a terra de Gósen, onde estão os hebreus, ele ainda ousa dizer a Moisés: se você olhar na minha cara de novo, você vai morrer. Como se fosse o próprio Deus. E aqui então fica bem claro para todos nós porque todo esse juízo de Deus é justificado. Porque tudo isso é necessário. Porque Deus não resolveu o assunto apenas com uma praga, mas sim com 10. E depois de 3 ciclos de 3 pragas, onde cada ciclo teve sua finalidade didática, nós temos agora a última praga. E o que é curioso aqui, meus irmãos, aqui nós vamos vendo reversão atrás de reversão. É importante que nós percebamos a ideia de que Deus trabalha os conceitos de tal forma que nós percebamos que o mal não triunfará, que ele está desfazendo as consequências do pecado. Isso começou lá no Jardim do Éden. A serpente ilude nossos primeiros pais e os leva a comer do fruto proibido, pois Deus humilha a serpente e a força a comer pó todos os dias da sua vida. A serpente se exalta, e nós não temos informação disso no livro do Gênesis, mas temos informação disso quando Paulo escreve a Tito e a Timóteo, e onde ele diz assim que é necessário que o presbítero não seja neófito ou novo na fé, para que não se ensoberbeça e não incorra na condenação de Satanás. Ou seja, o diabo, antes do Éden, já havia cometido o pecado da soberba, de tentar igualar-se a Deus. E é nesse mesmo pecado que ele seduz os nossos primeiros pais. E agora, para que ele seja humilhado, Deus diz que ele vai rastejar. Perceba que Deus está o tempo inteiro demonstrando que não é possível discutir com Ele, não é possível argumentar contra Ele. O nosso papel é crer nele, nos rendermos a Ele e obedecermos a Ele, porque toda rebelião contra Deus será adequadamente punida. A serpente já come pó, a serpente já rasteja, a serpente já está derrotada. E no entanto o que temos aqui é um faraó que depois de 9 pragas ainda ousa olhar para Moisés e dizer: se você olhar no meu rosto de novo, você vai morrer. O faraó ainda acha que é Deus. E a primeira reversão importante que nós podemos perceber nesse texto é o fato de que, quem é que morre aqui?
É Moisés? E a resposta é não. O discurso de Moisés na sequência, olhe comigo, por favor, no capítulo 11, no verso 5, que Moisés diz em nome do Senhor. Verso 4 diz, assim diz o Senhor. Faraó, você diz que eu é que vou morrer quando olhar para a tua cara. Então deixa eu te explicar. Deus está dizendo que, verso 5, todo primogênito na terra do Egito morrerá. Você está achando que vai me matar? Pois Deus vai matar você e os seus primogênitos. Então nós começamos a perceber aqui o desfecho de tudo aquilo que o ciclo de pragas está apontando. Deus está falando aqui com Moisés e nós não temos condição de saber exatamente que momento é isso. Porque quando você olha o capítulo 11, é dito assim, disse o Senhor a Moisés, no verso 1. Nós não sabemos se esse disse o Senhor a Moisés pode ser interpretado como uma sequência da conversa acontecida no final da 9ª praga, a praga das trevas, se isso aconteceu algum tempo depois, ou se isso aconteceu algum tempo antes. O que está escrito na língua hebraica não nos permite fazer essa distinção com exatidão. Algumas pessoas dizem assim, possibilidade A. Possibilidade A é que Moisés falou com o faraó, e o faraó se irritou e disse, no dia que você ver o meu rosto novamente, você vai morrer. E aí Moisés fala, você disse bem, eu não vou mais ver o teu rosto. E aí, antes que Moisés saísse da presença de faraó, Deus fala com ele mais um pouco, e aí então ele torna a falar com o faraó mais um pouco. É uma possibilidade. Outra possibilidade seria a de que traduzíssemos o versículo 1 do capítulo 11, como é traduzido na Nova Versão Internacional em inglês, não na nossa em português. O Senhor tinha dito a Moisés antes. Então, antes que Moisés fosse falar com o faraó, Deus já lhe teria dito, vocês vão sair do Egito, vocês vão pedir aos vizinhos egípcios ouro e prata, e eles vão entregar a vocês, e então a conversa continuaria. Essa hipótese parece ter algum apoio pelo fato de que, você olha no versículo do capítulo 11, no versículo 8, que ardendo em ira, Moisés se retirou da presença de Faraó. Ou seja, se ele estava na presença de Faraó no capítulo 10, verso 24, Faraó chamou a Moisés e lhe disse, e depois lá no capítulo 11, no versículo 8, Moisés se retira da presença de Faraó, é possível que tudo isso seja uma conversa só. Também é possível que Moisés tenha saído, e não foi registrado aqui, e depois ele tenha chegado novamente à presença de Faraó, e essa chegada também não foi registrada aqui. O fato é que, do ponto de vista literário, o que nós temos aqui é uma cena que começa na 9ª praga e vai terminar aqui no final do capítulo 11, onde você vai vendo reversões. Moisés chega até a presença de Faraó, e Faraó diz para ele, você vai morrer se olhar para o meu rosto novamente. E Faraó está bravo e nervoso. Quando Moisés sai da presença de Faraó, literariamente, descrevendo aqui a cena, ele é quem falou para Faraó, os teus primogênitos é que vão morrer, e é o Moisés que está nervoso. E isso é importante. Também o texto não nos diz por que Moisés está profundamente irritado com Faraó, mas parece bastante plausível, e a imensa maioria dos comentaristas aponta assim, que Moisés está indignado com a soberba daquele homem. Faraó, teu povo já sofreu o suficiente. O Egito já está destruído. Como você ainda ousa permanecer rebelde a Deus e às suas ordens? E então Moisés teria saído indignado da presença de Deus desta maneira. O fato é que, como diz o primeiro verso do capítulo 11, quer achemos que foram duas conversas, quer achemos que foi uma conversa só, que esta frase dos capítulos iniciais, dos versículos iniciais do capítulo 11, tivesse acontecido antes ou não, o que importa é que o texto está organizado aqui de modo a nos mostrar que a ira de Deus, que a justiça retributiva de Deus para com os egípcios é completamente justificada. E que a sua misericórdia para com os israelitas vai acontecer aqui. A palavra praga, que você vê no versículo 1 do capítulo 11, aparece aqui pela primeira vez na Bíblia. É curioso porque a gente fala das pragas,
Mas essa palavra que traduzida na língua portuguesa chamamos de praga, literalmente significa um golpe, uma pancada. Eu vou dar uma pancada final no faraó, é o que Deus está dizendo. Quando nós falamos de pragas, nós costumamos ter a ideia de uma catástrofe, nós costumamos ter a ideia de alguma coisa relacionada à natureza e cósmica e mais impessoal. Mas quando nós falamos a respeito de um golpe, nós estamos falando do próprio Deus, que está atacando o coração deste faraó, que não se curva diante dele, que acha que é Deus e que diz para Moisés: a próxima vez que você olhar para mim, você vai morrer. O faraó pensa ser Deus. E aí o que nós vemos? Que Deus conversa com Moisés. Quando? Já disse a você, são 3 possibilidades. Felizmente nós não precisamos optar em favor de nenhuma delas. Vamos pensar aqui do ponto de vista literário. Nós vemos que Deus fala com Moisés e disse assim: então eu trarei um último golpe sobre o faraó e sobre o Egito, e ele deixará vocês irem daqui. E quando ele deixar, é certo que ele vai expulsar vocês totalmente. E por que a ideia do totalmente? Se você acompanhou o sermão do domingo passado, você sabe que Faraó tentou negociar com Deus. Faraó tentou várias vezes, dizendo: agora vocês vão só um pouquinho, caminho de 3 dias ao deserto, depois vocês voltam. Agora vocês vão, mas deixem as crianças para trás. Em outro momento ele diz: agora vocês podem ir, levem as mulheres e as crianças, mas deixem o gado. E nós falamos um pouco, até enfaticamente, sobre isso no domingo passado, dando a ideia de que esse é o princípio das trevas e daqueles que se opõem a Deus. Eles querem se relacionar com Deus colocando condições para Deus. Eles querem que Deus se adeque ao esquema deles, e não que eles se adequem ao esquema de Deus. Deus faz exigências absolutas e inegociáveis, e Faraó está sofrendo, e o seu povo está sofrendo, exatamente porque ele não quer se curvar. Mas então Deus diz aqui: eu vou dar um último golpe em Faraó e em todo o Egito. E dessa vez ele vai desistir de negociar. Ele vai liberar vocês totalmente. Os homens, os animais, as mulheres, as crianças e tudo o que vocês têm, vocês levarão. E então nós vemos aqui no versículo 2 que Deus expande essa ideia da totalidade. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Já nós estamos olhando aqui para um momento em que egípcios já perceberam a insensatez de Faraó. O verso seguinte, inclusive, vai nos mostrar que o povo do Egito gostava de Moisés e respeitava Moisés. Já vimos anteriormente que os oficiais de Faraó já tinham até uma certa inclinação para entender que Moisés era o servo do Deus verdadeiro. E o que nós estamos vendo é que os oficiais até falam com Faraó de um jeito a dizer assim: Faraó, até quando você vai deixar esse homem nos transtornar? Eles não dizem assim: Faraó, você é a causa de tudo que nos acontece. Eles falam que Moisés é a causa. Mas na verdade, quando eles dizem: você vai permitir que ele continue a nos transtornar, eles estão responsabilizando o Faraó. Todo mundo já entendeu, só o Faraó que não. E agora aqui, esse povo que já entendeu vai acelerar o processo quando os hebreus, para saírem do Egito, pedirem a eles: você tem objeto de prata, você tem objeto de ouro que você possa me dar? E aquelas pessoas voluntariamente dariam. Não seria um assalto, não seria um roubo, não seria um furto, mas seria um pedido atendido com todo o interesse. É ouro que você quer para ir embora? Aqui está. É prata que você está me pedindo? Leve, porque o Deus que controla todas as coisas está com você e não com o nosso faraó. Leve. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós já lemos no texto de Gênesis capítulo 15, que foi exatamente isso que Deus prometeu a Abrão. Quando Deus disse a ele que ele seria pai de uma numerosa nação, que ele teria um filho, que através desse filho seriam benditas todas as famílias da terra, Abrão teve dificuldade em crer. Ele era um homem idoso, casado com uma mulher estéril. E Deus então faz uma cerimônia de aliança na qual um animal é partido, aliás, vários animais são partidos ao meio, e Deus passa no meio daquelas metades. E com isso Deus solenemente se obriga a cumprir a sua promessa, sob pena de receber a maldição de ser tratado como aqueles animais haviam sido tratados. E aí então, o que Deus diz a Abrão é:
sabe que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão por 430 anos. Mas depois eles sairão com grandes riquezas. Nós já vimos que a escravidão no Egito serviu aos propósitos de Deus de cumprir uma parte da promessa. O Egito era o melhor lugar para que a descendência de Abraão se tornasse uma grande nação. Agora já era um povo grande, mas precisava sair. E deveria sair com tesouros e riquezas para tomar posse da terra de Canaã. E onde estavam esses tesouros e riquezas? De posse dos egípcios. Mais uma vez, vamos ver uma reversão. O que nós vemos nos capítulos de abertura do livro do Êxodo é que os egípcios se apropriam dos hebreus e do resultado do trabalho dos hebreus. E escravizando os hebreus, os egípcios prosperam e não lhes dão a devida paga. Ao contrário, eles fazem os hebreus amargarem a vida em dura servidão. E é hora de corrigir essa injustiça. E agora, portanto, Deus fará com que os hebreus deixem o Egito recebendo a devida recompensa. Irmãos, essa palavra tem extremas implicações de grande importância ao longo de toda a Bíblia. Porque esse ciclo de o povo de Deus estando escravizado, ou sendo maltratado, ou sofrendo injustamente, mas depois recebendo libertação de Deus em seu favor, sai com grandes riquezas, e isso é repetido em diversas oportunidades ao longo da Bíblia. Deus prometeu isso a Abraão em Gênesis capítulo 15, mas se você olhar textos anteriores a isso, você verá que Abraão já tinha estado no Egito, e que um faraó tinha colocado os olhos sobre Sara, e tinha tomado Sara para ser sua esposa em seu harém, e Deus trouxe pragas sobre o faraó, e depois Abraão saiu de lá, e saiu cheio de riqueza, e o faraó entregou tudo para ele, e falou, leva, vai embora, tanta riqueza, que depois Abrão e Ló sequer podiam morar juntos, porque o gado era muito grande. Ou seja, isso já estava prefigurado antes, mas não vai ser a última vez em que isso acontece. Se você vai até o texto em que Deus conversa com Moisés na sarça, lá no capítulo 3, no verso 21, Deus está lembrando essa promessa. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Não está falando apenas de objetos, está falando de joias, está falando de roupas. Ou seja, quando sai da escravidão, o povo de Deus não sai todo lascado, sabe? Todo desgrenhado. Eles saem bonitos, eles saem bem vestidos, eles saem gloriosos. Eles saem realmente numa posição de honra, porque Deus está preocupado em restabelecê-los completamente. E isso vai se repetir ao longo da Escritura, pois Isaac também tem tentativas de que sua família seja prejudicada, tentativa contra Rebeca. Ele é igualmente indigno como Abraão o foi e mente a respeito da sua esposa, mas Deus o protege e o enriquece também. E nós vamos vendo essas coisas acontecendo ao longo de toda a Bíblia. Aqui, portanto, o que vemos é uma ideia preciosa. Nós podemos passar, inclusive, dificuldades aqui, nesta existência. O relato do livro do Êxodo está nos ajudando a entender o que Cristo fez por nós na cruz e o que Ele fará por nós em toda a eternidade. Sairemos, como já saímos da escravidão do pecado, e já fomos espiritualmente introduzidos no reino do Filho do seu amor, mas ainda estamos peregrinando pelo deserto. Logo estaremos na presença gloriosa do Senhor, na Nova Jerusalém, uma cidade que é descrita em Apocalipse em termos de joias e de materiais preciosos como o ouro e como a prata. Isso vai ser ainda prefigurado em outros momentos da Bíblia. Você há de se lembrar que este não foi o único êxodo retratado na Escritura. Houve uma aula da escola dominical em que eu disse que o êxodo do livro do Êxodo é apenas o primeiro de 3 êxodos que existem na Bíblia. O primeiro êxodo é sair do Egito e ir para a terra de Canaã. Mas lá na terra de Canaã o povo desobedeceu a Deus e foi parar como escravo na Babilônia. E aí então nós vemos o profeta Isaías anunciando que o povo viria da Babilônia de volta para Canaã.
E da mesma maneira como o caminho de Egito em direção a Canaã passava pelo deserto, o caminho de volta da Babilônia para Canaã também passava pelo deserto. E é por isso que depois de anunciar que o povo seria escravo, Isaías abre a segunda parte do seu livro no capítulo 40 dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deus está vindo na frente do seu povo, abra um caminho para ele, porque ele está trazendo o povo do cativeiro. Da mesma maneira como Deus foi na nuvem de glória, adiante dos hebreus, tirando-os do Egito e levando-os até Canaã, Deus viria trazendo o seu povo à frente deles, trazendo-os da Babilônia para Canaã de novo. Mas aí, o terceiro êxodo se consuma, quando o próprio Senhor vem adiante de nós, feito ser humano como nós e nos representando diante de Deus, e abrindo o caminho com sua obediência perfeita e com a sua ressurreição e vitória sobre a morte, para nos levar definitivamente em direção ao Senhor. São 3 êxodos em toda a Bíblia. E se você quer entender um pouco mais sobre isso, e eu creio que hoje é um dia propício para fazer isso, porque o texto é curto e nós temos tempo, eu queria que você abrisse, por favor, na descrição de Isaías, no capítulo 43, para você acompanhar a linguagem, como Isaías descreve o retorno do cativeiro da Babilônia. E você vai perceber ali, em Isaías 43, a partir do verso 14, que o retorno da Babilônia para Canaã é descrito nos mesmos termos do que a saída do Egito para Canaã. Isaías 43, 14 diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, do mesmo modo como o Senhor enviou pragas contra o Egito. E a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar. Qual foi o caminho preparado no mar? E nas águas impetuosas uma vereda. De que você acha que Deus está falando aqui? Da travessia do Mar Vermelho. Eu abri o mar para vocês virem do Egito para a terra de Canaã, e agora eu vou fazer um caminho para vocês voltarem da Babilônia para Canaã. Ou seja, estamos falando aqui de um segundo êxodo. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Está falando de Faraó, está falando do seu exército. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Faraó ainda está debaixo d'água. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Até aqui é suficiente. A ideia de que eu estou fazendo um êxodo outra vez. Vocês notaram? Do mesmo jeito que eu abri o mar, eu estou abrindo aqui um caminho. E como eu trouxe vocês pelo deserto do Egito até Canaã, eu trarei vocês pelo deserto da Babilônia até Canaã. Mas eu queria te perguntar aqui, como é que foi que os hebreus voltaram da Babilônia para Canaã? Lembra que Nabucodonosor tinha recolhido todos os tesouros do templo e levado para a Babilônia? Lembra que o neto de Nabucodonosor, chamado Beltesazar, estava banqueteando-se com os copos de ouro extraídos do templo, quando um dedo escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. O Tekel é o shekel, uma medida de peso, e o Parsim é a Pérsia. Você foi pesado na balança e achado em falta. Agora a Pérsia vai julgar você. E agora, naquela mesma noite, os persas derrotam os babilônicos e o novo imperador sobre os hebreus é Ciro. E Ciro baixa um decreto. Nabucodonosor, na opinião de Ciro, errou, porque desagradou muitas divindades. Ciro entendia que a vitória que ele teve sobre a Babilônia, uma cidade extremamente fortificada, e o fato dele ter conseguido derrotar os babilônicos numa única noite, era porque Deus o havia ajudado. E tudo o que Ciro queria agora era o favor do Deus dos hebreus. Então agora Ciro baixa um decreto, dizendo, voltem, eu não quero vocês aqui, eu quero tratar bem vocês. Voltem para a casa de vocês e adorem o Deus de vocês, e está aqui todos os utensílios e objetos sagrados do Deus de vocês, voltem para lá e reconstruam o templo.
Eu queria que você olhasse comigo a linguagem com a qual isso é descrito no livro de Esdras, no capítulo 1, no versículo 6. Esdras, Neemias, Ester, Jó e Salmos. Então, pega nos Salmos ali, dá uma rezinha, você vai chegar no livro de Esdras. E no livro de Esdras, você vai ver que o livro abre com a seguinte datação: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. E aí então você vê no versículo 6, todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, tudo o que voluntariamente se deu. E eles então, e Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses, e entregou para os hebreus, para eles voltarem. Você percebe um padrão aqui? E o padrão que nós estamos vendo aqui é o padrão do despojamento. Quando havia uma batalha e um exército vencia o outro, o exército vencedor, depois que a batalha se encerrava, investia um grande tempo examinando os cadáveres dos soldados mortos em batalha, para tirar deles as moedas, para tirar deles os armamentos, as armaduras, as sandálias, as meias e tantas outras coisas que pudessem ser úteis. E esse despojo de guerra é considerado uma forma legítima de obter riquezas. Houve um embate, cada um lutou por sua vida, cada time se defendeu como pôde, e o time vitorioso agora tem direito ao despojo da guerra. E não é por acaso, meus queridos irmãos, que o Salmo 68 fala um pouco a respeito disso, que quando Davi introduz a Arca da Aliança em Jerusalém, ele está dizendo: Deus sobe com a arca até as alturas do monte Sião, e ele sobe como um herói vencedor que derrotou os inimigos, e ele abençoa o nosso povo, entregando os despojos dos inimigos para o nosso povo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 4, vai dizer que isso se cumpre na igreja, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo a morte e ressuscitando de entre os mortos, nosso Senhor Jesus sobe aos céus e de lá nos envia o seu Espírito Santo. E de lá ele nos capacita com dons e concede uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, cada um com o seu dom específico, com vista ao bom desempenho do trabalho dos santos. Você já parou para pensar que Jesus, vencendo a morte, distribuiu entre nós as maiores riquezas que o mundo pode ter? E que nós somos aqueles que detêm a verdade de Deus, a sua palavra, o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos prepara para receber no futuro todas as riquezas do universo com grande alegria. Você consegue perceber que o fato de que os egípcios estão entregando voluntariamente aos hebreus, na hora de eles irem embora do Egito, suas maiores riquezas, mostra para nós que não é o time de Satanás que vai ficar com todo o tesouro, que não é a descendência da serpente que vai estar ao final celebrando riquezas e vitórias, mas sim o time de Deus. Isso está desenhado aqui com toda a clareza. E isso se reverbera desde o momento em que Abraão esteve no Egito e saiu com grandes riquezas, desde a promessa de Deus quando passou pela metade dos animais em Gênesis 15, desde aqui, quando os hebreus saem do Egito, passa pelo fato de que eles voltaram da Babilônia com riquezas, mas se cumprem em Cristo quando Jesus sobe aos céus e distribui presentes ao seu povo, abençoando-os com o Espírito Santo, e ainda vai se cumprir na eternidade, quando nós desfrutarmos de todas as delícias e tesouros que Deus tem para dar ao seu povo. Aleluia! Ou seja, meus queridos irmãos, Faraó está fazendo uma decisão extremamente insensata aqui. E aí o que nós percebemos? Nós percebemos esta reversão. Qual a primeira reversão? Faraó diz: se você olhar no meu rosto de novo, você vai morrer. E então Faraó diz: não, são seus primogênitos que vão morrer. Qual a segunda reversão? Os egípcios fizeram os hebreus trabalharem como escravos e não pagaram nada. Mas agora chega a hora de os egípcios entregarem todos os seus tesouros para os hebreus. Daqui a pouco, dentro do próprio livro do Êxodo, nós vamos ver o tabernáculo, a casa da habitação de Deus entre os homens no deserto, ser construído com ouro, prata, bronze em quantidades enormes.
E a pergunta é, de onde veio esse tesouro? Daqui. Veio daqui. Ok? Então, essa é a ideia. Depois, nós temos mais reversões acontecendo aqui. Nós vemos que quem vai morrer são os primogênitos. Nós já comentamos que o primogênito carrega as esperanças da família, por ter sido gerado na juventude do pai e tudo mais. E isso é importante. Mas é mais importante ainda destacarmos quando Deus fala com Moisés, lá no capítulo 4, verso 22, que Israel é o seu filho primogênito. Dentre todas as nações do mundo, a primeira nação que Deus escolheu para nela manifestar a sua glória foi a nação de Israel. E o faraó tratou mal o primogênito de Deus. E agora então teremos uma nova reversão. Deus vai vingar-se e vai fazer justiça sobre os primogênitos de Faraó. Não só dos homens, mas também dos animais, para que a pedagogia seja a mais clara e ampla possível. Veja, quem vai matar quem? Quem vai ver o rosto de quem morrer? Quem vai ficar com o dinheiro do outro que trabalhou? Quem vai ter o seu primogênito morto? Mas ainda, o verso 6 diz assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Quando Deus aplicasse a 10ª praga, os egípcios iam chorar, eles iam clamar. As palavras se confundem em muitos idiomas. Por exemplo, no inglês, cry pode ser chorar ou pode ser gritar, clamar. E aqui acontece a mesma ideia. E você, então, todo mundo que vê o seu filho morrendo vai chorar, vai gritar, vai clamar. E isso já havia acontecido com os hebreus. Se você se lembra, veja aí no capítulo 3, versículo 7, a ideia de que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel que estavam sendo afligidos. E os filhos de Israel clamaram por causa da aflição que veio até eles por meio dos egípcios. E agora os egípcios vão clamar por causa da aflição que virá até eles por meio do Deus dos israelitas. Mais uma reversão acontecendo aqui. E o que é dito? Contra nenhum dos filhos de Israel, verso 7, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. A ideia de um cão rosnar pode indicar que mesmo um animal tão simples como um cão não perderia o seu primogênito, mas parece haver aqui mais uma zombaria da parte de Deus para com as falsas divindades egípcias. Um dos deuses egípcios da morte e do embalsamamento, da mumificação, era o deus Anubis, que talvez você tenha visto. Eu ontem, dia de folga, resolvi assistir o filme da Múmia, com Brendan Fraser, lá na televisão, e a minha mulher veio perguntar assim, está relaxando ou está estudando para o sermão? Mas tinha lá, uma das cenas, o pessoal mumificando o tal do Imhotep no filme, e todo mundo com cabeça de cachorro. E qual é a ideia? É o deus Anubis. Você já deve ter visto um desenho desse. Tem um cachorro cuidando das múmias e preparando ali o corpo do animal. E essa é a questão. O deus Anubis é o deus da morte e do embalsamamento. Só que o deus Anubis, no meio dos hebreus, não vai apitar absolutamente nada, porque o Deus dos hebreus é muito mais forte. Não vai ter um cachorro latindo lá no meio, porque não vai morrer um filhotinho de cachorro, porque Anubis não vai apitar absolutamente nada no que está acontecendo. Quem tem controle de toda a situação é o Deus dos israelitas. E assim, Moisés ainda segue dizendo no verso 8, então todos os teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim. Perceba, Faraó é que era idolatrado por seu povo. E, no entanto, o texto começa a nos mostrar aqui no versículo 3 que Moisés se torna extremamente famoso no meio dos egípcios. E que os egípcios olham para ele agora com respeito. E que agora eles viriam e eles abandonariam Faraó primeiro. E antes que Faraó pudesse protestar, os próprios oficiais de Faraó estariam correndo a Moisés, clamando por misericórdia. Mais uma reversão. Faraó está apoiado nos seus oficiais, na sua glória, no seu poder militar, e nem isso vai lhe sobrar. E aqueles que adoravam a Faraó, agora estarão tão esclarecidos que virão clamar por misericórdia diante de Moisés. O que é que nós, portanto,
aprendemos aqui ao longo deste texto, meus irmãos? Nós temos mais uma vez uma explicação clara sobre a batalha que está em curso neste mundo. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, o que nós estamos vendo é a criação do céu e da terra, a entrada do pecado e a batalha entre as duas linhagens. E esta semana, estudando para as minhas aulas do seminário, eu encontrei um texto que me chamou muita atenção. E ele dizia que quando você pega as coisas dos primeiros capítulos nesta ordem, os primeiros capítulos da Bíblia, primeiro você tem o céu e a terra, um mundo paradisíaco, perfeito e sem pecado. Depois você tem a entrada do pecado, a queda. E depois você tem o estabelecimento do palco de batalha com os dois times que estarão em guerra, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Quando você vai aos últimos capítulos do livro do Apocalipse, o que você encontra é esse enredo sendo desfeito ao contrário. Capítulo 3 de Gênesis está falando a respeito da instauração, do começo da batalha entre Cristo e Satanás. Pois o antepenúltimo capítulo de Apocalipse estará falando a respeito de como Cristo derrotará Satanás para todo sempre. O capítulo 2, nós estamos vendo depois disso o surgimento do pecado. Antes disso. E lá nós veremos depois disso que quando o anticristo é derrotado, Satanás é derrotado, o pecado vai embora. E se havia um céu e uma terra sem pecados aqui, nós veremos lá no último capítulo do Apocalipse, o novo céu e a nova terra, totalmente restaurados e sem pecado algum. Essa batalha que está acontecendo, teve aqui no êxodo do Egito, alguns de seus relances bem dados. Nós temos aqui na ampla guerra que acontece de Gênesis a Apocalipse, uma importante batalha. Mas nós a estamos vivendo aqui, agora e hoje. Nós temos olhado para muitas circunstâncias e nos perguntado se parece ou não parece que os descendentes de Faraó estão levando vantagem. Se parece ou não parece que a serpente está ganhando a batalha temporariamente. Alguns estão bradando contra Deus, contra o seu povo, contra a sua lei, contra a verdade. Como o Faraó usava bradar: se você olhar meu rosto novamente, você vai morrer. Há muita perseguição contra cristãos no mundo, há uma batalha incessante contra a verdade, há leis cada vez mais contrárias a Deus e a sua palavra, há tentativas de todos os lados de fazer calar a verdade do Senhor, e nós não precisamos de maneira alguma entrar em desespero. Nós sabemos, não há ninguém que possa rivalizar com o Senhor nosso Deus. Essa é uma guerra que já está vencida, glória a Deus. E se no momento nós estamos enfrentando alguma dificuldade, se no momento nós ainda não recebemos a paga do nosso trabalho, se no momento nós ainda temos alguém se colocando sobre nós, achando ser Deus, nós podemos olhar para o Senhor, o Deus dos Hebreus, e dizer: no tempo adequado eu receberei tudo aquilo que sequer mereço, mas que Deus me dará em sua misericórdia e em sua justiça retributiva. Eu não preciso temer a Faraó, eu não preciso lamentar as temporárias investidas do Egito e de seus asseclas contra a minha pessoa ou contra a igreja, porque está absolutamente tudo sob controle. Os deuses desse mundo não são páreo para o Deus Todo-Poderoso. E essas explicações me ajudam a entender o que vem pela frente. O que vem pela frente no Êxodo, exatamente o relato da Páscoa. Aquela em que um cordeiro morre e derrama o seu sangue e protege a casa dos israelitas da justiça final de Deus. Por que eu sei que eu estou protegido? Porque eu fui lavado nesse sangue maravilhoso. Porque eu agora me alimento do corpo deste cordeiro, simbolizado na mesa, que ele mesmo deixou para o fortalecimento da minha fé e para o exercício de uma espiritualidade saudável, que cultiva a esperança do seu retorno glorioso. E é assim, meus irmãos, que devemos fazer, viver e celebrar. Há muito ainda a ser dito a respeito do livro do Êxodo, mas mantenhamos essa batalha, esses personagens, essas reversões cósmicas em perspectiva. E com isso, todas as vezes em que a gente estiver se sentindo desanimado, sem esperança, oprimidos, derrotados, nós podemos olhar para a história com a perspectiva de Deus. Já fazia mais ou menos 1 ano e meio, pelas colheitas dos cereais, pelos
períodos em que as pragas requisitaram para acontecer, mais ou menos 1 ano e meio que Moisés estava aplicando as pragas a mando do Senhor, e Faraó ainda resistia. Mas chegou finalmente o dia do golpe final. E nós sabemos que chegará o dia em que nosso Senhor voltará e estaremos para sempre com Ele. E é essa a esperança que nos move, é essa a leitura da história do mundo que nos enche de esperança. E é assim, meus irmãos, que nós vamos participar da mesa do Senhor neste momento. Eu quero convidar você a se colocar em pé para a gente cantar. Com vinho e pão nós celebraremos comunhão, e convidar nossos irmãos presbíteros para que venham à frente para distribuirmos a ceia.